Desde o início da campanha eleitoral, o Conexão RS está discutindo temas que estão na pauta dos candidatos e vão ser enfrentados pelos próximos governantes do Estado e do país. Nós já conversamos, entre outros assuntos, sobre previdência e segurança pública. Hoje o assunto é saúde. Para nos ajudar a entender o que deve ser discutido pelos candidatos neste tema, estão conosco o presidente do Conselho de Enfermagem do Rio Grande do Sul, Daniel Menezes de Souza, e a vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutora Maria Rita de Assis Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, vamos lá, a gente está tentando, claro, são diferentes perspectivas, aqui a gente sempre propõe um debate, você aí de casa pode participar pelo 99588-2374, mande mensagem de texto pelo WhatsApp, apenas mensagem de texto. Bom, vamos começar pelo SUS. Eu acho que é uma das principais preocupações da população brasileira. O SUS está enfrentando uma das piores crises da história. O problema é apenas financeiro ou a gestão dos recursos é mal feita? Falta dinheiro, esse é um ponto de discussão interessante. Falta dinheiro em investimento na saúde pública ou existe esse recurso, mas ele é mal gerido? Começo com a doutora. Eu acho que os dois, falta dinheiro e também existem gestões insuficientes. Na realidade, nós temos o que a gente chama de cobertor curto do SUS, né, e que ele não consegue dar conta. Se por um lado nós temos alta tecnologia, nós temos profissionais qualificados, etc., ele na realidade não dá conta dessa população toda que precisa ser atendida. Acrescentado do fato de hoje que muitas pessoas estão saindo dos planos de saúde quando conseguiam pagar, e o SUS é para todos os brasileiros, né? Um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, é uma necessidade que possa ser atendido. Junto com isso, nós temos essa limitação do teto para os investimentos no SUS, o que também traz mais problemas, então, ao atendimento. Nós precisamos, né, de uma rede básica que fosse abrangente, que pegasse as doenças, as potenciais doenças no seu início, para que essas questões não se transformem, que esses problemas de saúde não se transformem em problemas graves. Então, nós precisamos de uma gestão adequada e de um financiamento adequado. Daniel, tua perspectiva. Eu concordo também, são as duas coisas. A falta de investimento, que hoje é representada pela Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos na saúde pelos próximos 20 anos, já está tendo resultados nesse primeiro ano. Então, congelar o repasse dos recursos é diminuir, né, porque a tendência é cada vez mais precisar de tecnologias, avanços, né, para o tratamento da saúde da população, e esse desfinanciamento ele é terrível, né? Tanto para, como eu falava, para a tecnologia quanto para o pagamento realmente da força de trabalho. Então o sucateamento hoje na redução do quadro de pessoal, né? E a má gestão com certeza também, porque hoje a gente tem exemplos concretos, né, de uma gestão equivocada. Um exemplo claro que a população agora sofreu, né? A questão da emenda constitucional para dar o subsídio para o óleo diesel, retirou 180 milhões da saúde. Sim. Então, esse valor ele foi desviado, né, dos recursos que deveriam ser investidos no Sistema Único de Saúde. No Rio Grande do Sul, se a gente pegar aqui o Hospital Conceição, né, do qual eu sou servidor do Hospital Conceição, né, só nesse ano perdeu 2,5 milhões de reais por conta do subsídio para o óleo diesel. Então, são exemplos que a má gestão também influencia nesse desfinanciamento. Bom, e ainda em cima dessa perspectiva, por exemplo, a gente vê na campanha eleitoral um foco muito grande na área econômica, afinal de contas estamos passando por uma crise, e na questão da segurança pública que preocupa a todos. Mas a gente vai falar sobre educação também na sequência, aqui no Conexão RS, e também se fala muito, por exemplo, na valorização do profissional da educação. Vocês sentem que os profissionais da área da saúde, eles têm recebido pouca atenção também dos governantes? Afinal de contas, não é só com equipamentos e investimento na estrutura que a gente vai fazer uma boa gestão de saúde. Eu não tenho dúvida, né? Na minha categoria, mas nas nossas categorias da área da saúde, a gente percebe claramente esse descaso, assim, tanto do ponto de vista das suas condições de trabalho, enfim, quanto efetivamente da valorização do trabalho executado e assim por diante. Eu sou médica emergencista, então eu trabalho dentro de um hospital equipado, etc., e com uma força de trabalho ali muito qualificada em função da especialidade que se faz ali, né? Mas o que eu abordo sempre é essa questão da rede básica, que é muito importante que seja eficiente, que seja competente, porque é ali que as coisas começam a acontecer e é dali que elas
saem dali na tentativa de ter outro tipo de atendimento. O que tem acontecido? Nós temos uma rede básica hoje insuficiente, as pessoas então sabem que não sendo resolutiva a rede básica já se dirigem imediatamente, até agora, para as emergências hospitalares. Como as emergências hoje, de alguma maneira, elas estão mais fechadas, os pacientes vão para os pronto atendimentos, né? As UPAs, os PAs, enfim. E o que acontece? Nós temos, como nós chegamos a dizer, verdadeiros hospitais clandestinos, porque não se preenche uma AIH e ficam pacientes ali muito doentes, às vezes, por exemplo, infartados, pacientes terminais, enfim, do jeito que dá. Às vezes deitados no chão e etc. Então, assim, nós temos, né, com os funcionários, essa superlotação funciona muito negativamente. A autoestima é uma coisa que se perde bastante ali. É uma verdadeira violação dos direitos humanos dos pacientes, quando a gente sabe que pessoas doentes ficam quase que empilhadas nos pronto atendimentos, nas emergências hospitalares. Recentemente, a gente fez uma fiscalização, uma visita aqui no pronto-socorro de Canoas e exatamente ali, então, nestes últimos dias, no HPS de Canoas, instituíram uma sala que se chama Sala Roxa. É a sala onde ficam pacientes, e ela já estava com uma superlotação, pacientes que precisavam de internação e que não conseguem chegar no leito hospitalar. Então, bom, e aí, para isso, se nós temos 5 técnicos de enfermagem, talvez para um paciente, eu não sei como é que são os números, né, para nós, pacientes graves, nós precisamos ficar responsáveis para, no máximo, 10 pacientes, por exemplo, numa emergência, termina aqui com a superlotação, somos responsáveis por muitos mais. Mesma coisa com os enfermeiros e técnicos de enfermagem nessas proporções. Os trabalhadores da saúde hoje, eles enfrentam uma realidade de atraso salarial frequente, então, porque esse desfinanciamento vai gerar lá na ponta, né, a ausência do pagamento. O profissional, para cuidar do doente, ele tem que estar saudável. E hoje nós temos profissionais doentes cuidando de doentes. Na enfermagem é muito comum famílias inteiras trabalharem na saúde. E é onde tem um atraso do salário, toda a vida familiar fica comprometida. Mulher, esposo, filhos, né? Então gera um adoecimento social por conta, muitas vezes não ter o dinheiro para fazer o pagamento do aluguel, né, da escola e assim por diante. Então os profissionais têm sofrido muito. Sim. Né? E somado a isso, tem as situações de violência, porque essa precarização, essa redução no quadro de pessoal, redução no número de atendimentos, né, gera a superlotação e, obviamente, a população fica descontente, né, com o serviço e acaba, muitas vezes, né, batendo de frente com quem está ali para atendê-los, né, vocês estão lá nas unidades. No atendimento. E a falta de investimento na prevenção, que a doutora falava, né, a saúde, hoje a atenção primária, ela seria resolutiva em mais de 80% das questões de saúde. Então, e não é um serviço caro. Né? O que falta é investimento. Aí, essa desinvestimento na atenção primária gera essa superlotação, e o atendimento no hospital ele é mais caro. Sim. Esse seria um dos caminhos que a gente poderia apontar, uma valorização da saúde, da atenção primária, né, e um estímulo a esse tipo de programa, a saúde familiar, né, os projetos junto à família. Os países de primeiro mundo, como a Inglaterra, que tem o melhor índice de saúde, trabalham na sistemática. Né? Lá, a gente não precisa nem pegar o exemplo aqui da América de Cuba, pegamos da Europa. Em Inglaterra é assim, a atenção primária funciona, né, o número de a redução é exponencial no número de internações hospitalares por conta da efetividade da prevenção. Sim. Agora, por exemplo, um dos problemas crônicos da saúde, segundo alguns especialistas, é a questão do número de médicos, por exemplo, e até mesmo aqueles que atendem e estão trabalhando junto na saúde, como os enfermeiros e técnicos de enfermagem. Como é que vocês analisam essa questão? Faltam médicos, a gente chegou há um tempo atrás, em uma outra gestão do governo federal, né, estimular as faculdades de medicina, a formação. Faltam médicos hoje para atender a população, ou realmente, por exemplo, o sistema público não é atrativo para o profissional? Na verdade, nós temos mais de 400 mil médicos no país, então não faltam médicos no SUS. Hoje, por exemplo, nós temos sistematicamente, né, por ofício do sindicato, nós temos sistematicamente negociações nas cidades junto aos municípios, então junto aos médicos municipários das cidades, como em Porto Alegre, como também em Canoas, São Leopoldo, enfim. E, na realidade, assim, se abre um concurso para ser médico da prefeitura,
Canoas, Porto Alegre, etc., as remunerações ali, elas são bem abaixo do que o mercado de trabalho pratica. Então, muitas vezes o médico não se inscreve, se inscreve não vai fazer o concurso, se faz o concurso não assume, se assume não fica. Hoje nós temos, na nossa categoria, acredito talvez que na de vocês também, a média de idade dos médicos que trabalham nos serviços públicos é uma média de idade maior, é aqueles que já têm muitos anos de trabalho e que pensam na sua aposentadoria. Os jovens não ficam lá, é como eu falei, ou não fazem ou não ficam, né? Então, é uma situação assim que nós temos um número bastante aquém em função de remunerações de não reconhecimento da profissão, no caso de médico, para esse mercado de trabalho que se tem no país. Sim. Na categoria dos enfermeiros. Na área da enfermagem também nós não temos falta de profissional. O que tem falta é vagas de trabalho, né? Hoje nós temos uma redução drástica, né, no número de empregos, né, de vagas de trabalho para enfermagem no interior do estado, especialmente, né, pela redução, né, dos serviços, pela diminuição de leitos SUAS, né, pela diminuição dos serviços de atenção primária. E o que tem também, muitas vezes, é uma distribuição muito irregular na formação. Às vezes regiões têm poucos profissionais formados e outras têm uma oferta muito grande de formação. Sim. Mas nós temos aqui no estado 125 mil profissionais de enfermagem. Então, mais do que o suficiente para toda a demanda. Então, o que está faltando hoje são locais para trabalhar, né? O empregador precisa abrir mais vagas. Né? Sim. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa, então eu quero deixar esses minutos finais para cada um apontar questões básicas para você aí de casa prestar atenção durante a campanha no que estão falando e se estão fechando com a opinião dos profissionais, com aquilo que os profissionais estão recomendando. A gente ouve diversas propostas, às vezes algumas nem são do âmbito, por exemplo, estadual, vão para o âmbito federal, mas aí o deputado estadual promete, enfim, cada um na sua competência, Estado e governo federal. O que vocês apontariam hoje como as principais demandas para a área de saúde? Eu até reconheço, digamos, que seja uma pauta importante essa, que via de regra todos os candidatos estão abordando, que é a questão da segurança. É sério, muito sério mesmo, mas na área da saúde nós precisamos que as coisas andem, porque as pessoas estão morrendo de gripe, as pessoas estão morrendo de pneumonia, nós aqui que temos um clima difícil. Então, a questão essa do atendimento na rede básica, que é absolutamente insuficiente no nosso estado, nós temos raras exceções, mas todas as cidades, as de grande e de pequeno porte, têm essa insuficiência de atendimento, como diz ele, que poderiam 80% das doenças ali serem diagnosticadas e tratadas. Bom, isso evitaria a necessidade de que os pacientes fossem tanto aos pronto-atendimentos e UPAs, como evitaria a necessidade da internação. Então, por um lado, nós precisamos de uma rede básica eficiente e, como eu falei anteriormente, a questão dos leitos hospitalares, isso é uma violência que se comete com a população. Não é possível alguém, esperando uma internação, ficar deitado no chão, como acontece em vários hospitais de Porto Alegre nas suas emergências. Sim. Estendem um cobertor e ali ficam deitados pacientes que têm patologias graves, que estão muito doentes mesmo. Então, precisamos, né, dos leitos hospitalares que precisam ser ampliados e, ao contrário, estão sendo diminuídos sistematicamente, e uma rede básica funcionante com servidores, com pessoas que reconheçam a comunidade e que trabalhem prazerosamente, ou seja, com reconhecimento da sua profissão. Antes de passar para o Daniel, eu quero mandar a participação, botar no ar a participação do Alberto de Charqueadas. Seja bem-vindo, Alberto, e um abraço para todo o município de Charqueadas. Ele diz o seguinte: oi, Bives, na região carbonífera só existe um hospital, o de São Jerônimo. Pessoas idosas, por exemplo, chegam para serem atendidas às 9 da noite, mas na espera só vão ser atendidas lá pelas 2 horas da manhã. Cadê o direito do idoso? A lei não pegou. Bom, lei tem um monte aqui no Brasil, agora para pegar é complicado. Nesse caso, vamos incluir, Daniel, a questão da saúde no interior do estado. Né? A gente vê aquela ambulancioterapia que se chama, ali próximo à Santa Casa, estou citando aqui um exemplo que eu vejo diariamente no centro. A gente também tem que ter um plano melhor, especialmente no Rio Grande do Sul, que tem mais de 400 municípios, né? Quase 500 municípios. Nesse momento de eleição, para o cidadão ficar muito atento, porque são poucos candidatos que estão enfrentando o debate da saúde, né? São poucas propostas. Eu coloco duas medidas urgentes, né? Primeiro, revisar a emenda constitucional 95. Então, presidente, senador, deputado federal, esses eleitos têm que fazer uma revisão, né, dessa emenda, porque em pouco tempo a gente vai realmente estagnar de uma forma, né, que a gente vai voltar lá para a década de 70. E o segundo,
né, é que realmente a lei que instituiu o Sistema Único de Saúde ela seja respeitada. Porque um dos problemas do SUS é porque a lei, né, ali que fala da parte do financiamento de cada órgão de governo, né, não é respeitada. Que o Estado do Rio Grande do Sul realmente invista os 12% que está na legislação. Né, porque hoje isso não acontece. Né, muitas vezes os municípios acabam investindo muito mais do que deveriam, né, porque tem que subsidiar a falta de investimento, em especial do governo do Estado, aqui falando no nosso caso do Rio Grande do Sul. Então, eu colocaria esses 2 pontos para que a gente pudesse debater com os nossos candidatos, que se eleitos eles têm que realmente assumir essas 2 pautas como emergenciais. Bom, você aí de casa prestou atenção na conversa com os nossos especialistas, por isso eu quero agradecer a doutora Maria Rita de Assis Brasil, vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, seja bem-vinda, doutora, e também o Daniel Menezes de Souza, presidente do Conselho de Enfermagem do Rio Grande do Sul. Muito obrigado por atenderem o nosso convite. E vamos lá, a gente precisa de saúde.